Apocalipse capítulo 14, que nós vamos reler os versículos de 1 a 5. Como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes, os 144 mil, que não se macularam com mulheres, porque são castos. Em outras traduções, virgens. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Sabe, irmãos, não tem nada escondido diante de Deus. Os olhos de Deus, eles contemplam todas as coisas. Não existem obras ocultas e obras manifestas. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando todas as coisas. E conforme nós falamos aqui na semana passada, o capítulo 14, que é um capítulo de refresco, é um time out, né? É um respiro, porque o capítulo 13 foi um capítulo muito pesado. É um capítulo que revelou as horas mais escuras da humanidade. O Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 24 que esse período que começa aqui em Apocalipse 13, que é a segunda metade da tribulação, que é aquela parte da tribulação que é chamada de grande tribulação, tribulação como nunca houve desde que o mundo foi fundado e nunca jamais haverá. São 3 anos e meio nigérrimos, que é o superlativo absoluto de negro, né? Nigérrimos, escuríssimos, terríveis. São 3 anos e meio em que Satanás, contrafazendo a Jesus Cristo, o Messias de Deus, com o seu Messias, que é a besta, que é a mestre do mar, que é o anticristo, ele vai plagiar, ele vai contrafazer, ele vai imitar o governo de Deus na terra, que vai ser estabelecido por Jesus Cristo assim que ele colocar os seus pés aqui no Monte das Oliveiras, no seu apocalipse, na sua parúzia, na sua manifestação, na sua epifaneia, na sua vinda, né? Então, 3 anos e meio de paródia, de contrafação de Satanás ao governo de Deus no mundo. Vai ser um período em que Deus vai permitir que Satanás, de acordo com o nosso texto, temor de 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, manifeste todo o seu poder, todo o seu engano, sinais de prodígios de mentira. E nós vimos isso no capítulo 13. A besta, que é o Messias de Satanás, que é o anticristo, tendo poder, recebendo todo o poder, todo o trono e grande autoridade do dragão, Apocalipse 13, 2, e fazendo e acontecendo, falando o que quer, fazendo o que quer. Ele vai blasfemar contra a autoridade de Deus, vai blasfemar contra o tabernáculo celestial, vai blasfemar contra os santos, e Deus vai permitir, Apocalipse 13, 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Na realidade, vai ser permitido que ele tenha autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, ele vai ter autoridade para fazer o que quiser. É uma permissão de Deus. E, ao permitir Deus que Satanás faça o que ele queira, e a palavra revela que o intuito de Satanás é matar, roubar e destruir, os irmãos imaginam, aliás, nós não conseguimos imaginar o que vai ser esse planeta na tribulação. Então, nessas horas em que aparentemente Satanás controla tudo, que ele faz o que ele quer, ele mata quem ele quer, ele fala o que ele quer, existe um remanescente fiel. Nós sabemos que depois que Satanás, no capítulo 12, ele é lançado sobre a terra
timocêntrico, né? Cheio de ira emocional, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele estabelece o propósito de perseguir, de pelejar, Apocalipse 12, 17, contra o restante da descendência da mulher, ou seja, contra o remanescente judaico tribulacional. E nesses estão incluídos, evidentemente, os 144 mil, as duas testemunhas mártires, todo e qualquer judeu que venha se converter, aliás, todo e qualquer judeu, e qualquer um que professe a fé em Jesus Cristo, seja judeu, seja gentio. E ele aparentemente vai ser bem sucedido, porque ao final da tribulação, nós sabemos através de Apocalipse 7, que uma grande multidão vai ser morta, vai ser decapitada. O João mesmo pergunta, essa turma aí, essa multidão gigante, que não pode ser numerada, quem é? Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, vieis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Aí é respondido para ele, no versículo 14, porque ele vai perguntar, quem são? São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, Apocalipse 7, 14. Então Satanás vai matar milhões de pessoas, milhões. E quem é crente nessa época, quem tem uma loucura, porque hoje em dia nós somos crentes aqui, e como disse o pastor, nós temos muita liberdade, a gente está aqui reunido de porta aberta. Houve época em que a igreja se reunia em catacumbas, as baratas passando o pé da Márcia e ela lá lendo Bíblia, os ratos caindo na cabeça da Elaine e ela lendo Bíblia assim mesmo, com a candeia lá debaixo dos túmulos dos cadáveres lá no cemitério. Hoje em dia nós temos porta aberta, a gente, eu estou aqui com o microfone, está na internet, ao vivo, a gente pode abrir Bíblia, pode carregar a Bíblia debaixo do braço, pode abrir Bíblia na Praça 7, mas vai chegar a época em que, ai de quem fizer isso, o anticristo vai estar com todo o poder, vai ser absolutamente proibido, você vai poder fazer o que você quiser, prostituir, drogar, tudo liberado, menos ser crente. Só não vai poder ser crente. E ai de quem ousar. O irmão quer fazer um comentário? É interessante como a gente, estudando o livro de Apocalipse, a exposição do livro de Apocalipse, porque lá no capítulo 3 e 4, a igreja foi arrebatada, a igreja não está aqui na terra mais, está lá nos céus, na ceia do Cordeiro, que já pula lá no capítulo 19, né? Aí vem no capítulo 7, já falando já do final da tribulação, sendo que no início, no capítulo 5, já fala da tribulação, os 144 mil judeus que vão estar proclamando o evangelho em toda a terra, e a igreja não estará aqui mais, está nos céus. Aí toda a entrada do livro de Apocalipse está tratando com Israel, com as nações, e a igreja não está aqui na terra mais. Aí vai todo aquele... Do 6 ao 18? Vai todo, aí tem aquele parênteses no capítulo 12, como tem falado, 12, 13 e 14, que dá uma volta, ela vai lá no final, e depois volta de novo o livro. É os flashbacks. Então é interessante como o livro de Apocalipse, você precisa estudar com muita sabedoria e discernimento, para que você tenha uma linha de raciocínio com a palavra de Deus dentro do livro de Apocalipse. Lembrando que a igreja já foi arrebatada, nós estamos na glória, aquela última semana de Daniel, são 7 anos de grande, chamado tempo de angústia de Jacó. É um período separado por Deus para tratar com Israel e com os gentios. O gentio, o anticristo está ali, com o falso profeta, as duas bestas operando ali, tentando convencer o mundo que... Enganar até os eleitos, se possível. O anticristo é o Messias, está tentando convencer. Então é interessante como o livro, como você falou agora, capítulo 7 já está lá ao final da tribulação, sendo que todo o decorrer do livro está falando sobre esse tempo. 14 de 1 a 5 também é um flash forward, é um refresco, porque são horas tão negras que foram descritas e profetizadas no capítulo 3, que Deus deixa o crente respirar, falando, olha, a coisa está difícil. O irmão falou na semana passada, na quarta-feira, que parece que tem hora que Deus não está nem respondendo, que está ausente, né? Parece que nós estamos orando à toa, reunindo à toa, pregando à toa, mas não é Deus, como foi falado também hoje, completando a semana passada,
Os olhos dele estão atentos. Então o livro 14 de Apocalipse, ele vem como um refresco numa narrativa negra, tenebrosa, de domínio do mal absoluto. O mal nunca dominou e nunca dominará como ele vai dominar nesse período da tribulação, que é a segunda metade, quando Deus dá permissão total para Satanás agir, para que a humanidade finalmente, é como Elias fez, a convocação de Elias lá no livro de Reis, falou: olha, chega todo mundo aqui, vão decidir, Baal é Deus? Segue Baal. O Senhor Deus de Israel é Deus? Então segue o Senhor Deus. Vão parar de mancar, vão parar de, a palavra lá é até, eu esqueci qual que é, cochear. Até quando cocheareis entre dois? É um momento em que Deus vai definir para Israel e para os gentios: quem que vocês vão seguir? Me seguir é risco de morrer, porque o mal vai estar predominando. Agora, se você quer seguir a besta, receba sua marca e vai com a besta. O período vai ser pequeno, mas segue com ele aí. Então o capítulo 14 de Apocalipse, ele vem responder duas perguntas que ficaram no ar, que surgiram com o relato de Apocalipse 13. Duas perguntas: o que vai acontecer com os santos? O mal predomina. O mal vai ser gigantesco na segunda metade da tribulação. E aí? O que vai acontecer com os santos? Eles estão crendo em vão? Deus não vai responder? Deus não vai intervir? Vai ficar por isso mesmo? A resposta está aqui no capítulo 14, de 1 a 5, que nós estamos estudando. E dos versículos de 6 a 20, responde-se uma segunda pergunta que surge também no relato do capítulo 13. E o mal? Como é que fica o mal? Vai ficar sem castigo? Vai ficar por isso mesmo? Não vai ter resposta de Deus? O que vai acontecer com a besta? O que vai acontecer com o Satanás? O que vai acontecer com aqueles que seguem a besta e recebem a sua marca? Então o capítulo 14, que é um capítulo que prepara, ele está fora da ordem cronológica, ele faz parte desse parêntese, que começou no capítulo 10, e vai até o capítulo 14 e 20, a narrativa cronológica deu uma interrompida lá no 9 e 21, e vai ser retomada só lá no 15 e 1. Então é um grande parêntese composto de vários segmentos, que vem respondendo algumas coisas e que vem apresentando personagens. Porque a forma de narrar de Apocalipse não é a forma de narrar que nós estamos acostumados aqui no Ocidente. Ele é um livro fruto da cultura oriental. A narrativa, a forma de narrar que nós ocidentais estamos acostumados, é sempre uma narrativa linear, é sempre uma narrativa sequencial, a narrativa cronológica. Não, a narrativa oriental, ela é diferente. Tem momentos em que ela é linear, ela é cronológica, ela é sequencial, mas ela se dá ao luxo, ela tem como característica intervalos nos quais ela explica tanto coisas que foram necessárias para um maior entendimento do que já foi falado, tanto como detalhes que precisam ser dados para maior entendimento do que ainda vai ser falado. É o que a gente tem brincado de chamado de flashbacks e flash forwards, né? O capítulo 7, que foi o nosso primeiro parênteses, ele apontou para coisas que vão acontecer antes mesmo da tribulação. Quando Deus, antes que se comecem os juízos, ele fala: stop, para tudo, que primeiro eu vou selar os meus. E ele sela os 144 mil. E já lá nos versículos de 9 a 17, ele mostra coisas que já acontecem lá no final da tribulação. Então, dentro da narrativa cronológica de Apocalipse, que começou em 6.1, antes mesmo de terminar a sequência cronológica, Deus dá um pause no capítulo 7 e cita um evento que ocorrerá antes da tribulação começar, a selagem dos 144 mil, e um evento que vai acontecer no final da tribulação, que é a consequência do evangelismo desses 144 mil judeus.
a respeito deles, nós vamos ver que se fala, por exemplo, a igreja toma isso, em missiologia a gente aprende isso, não sei se ele ainda lembra, nós aprendemos com o pastor Cliff, em missiologia, né, que Cristo não vem enquanto não terminar a pregação do evangelho para todo mundo. Tudo bem, é bom que nós evangelizemos todo mundo, mas isso não é uma condição do arrebatamento. É que muitos irmãos não discernem, eles não recortam muito bem a palavra e misturam um pouco as coisas. Mas quando eu falo aqui em Mateus 24, que o evangelho deste reino vai ser pregado por todo mundo para testemunho das nações, então vem o fim, está falando da pregação dos 144 mil dentro da tribulação. Mateus 24, 14. Está falando da pregação do evangelho do reino. O rei está às portas. E Cristo não vem enquanto que todas as nações não escutem esse testemunho, porque elas têm que tomar um partido. Satanás, o falso Messias, o anticristo, ou Deus e o seu Messias Jesus Cristo. Daí que eles vão receber uma proteção especial. E Apocalipse 14, respondendo essas duas perguntas, o que vai ser dos santos nesse período negro? E o que acontece com o mal? Como que num estímulo, o capítulo 14, nós começamos a vê-lo na semana passada, ele mostra que o Cordeiro é vitorioso, porque ele está em pé, ele está numa atitude de vitória, ele está numa atitude de que, apesar que o mal está prevalecendo, né, coloquemos-nos lá dentro da tribulação. Apocalipse 13, a segunda metade da tribulação está começando. Então coloque-se no lugar de um crente tribulacional, de um crente que está sendo perseguido por Satanás em pessoa, no período mais angustioso de toda a humanidade, como nunca houve e jamais haverá. Coloque-se nessa situação. Cristo dá um break, ele dá um time, e fala, olha, você que é crente, que está sendo perseguidíssimo, está sendo tratado como um criminoso, está sendo perseguido como um criminoso nesse período, saiba que eu sou vitorioso. Eu estou aqui em pé sobre o Monte Sião. E comigo estão os meus. É lógico, tem dois tipos de crentes na tribulação. Tem os que vão conseguir atravessar a tribulação sem padecer a morte física, que é o caso dos 144 mil. Eles têm uma proteção especial. As duas testemunhas mártires são martirizadas na metade da tribulação. Existem crentes que vão morrer durante a tribulação, que compõem essa grande multidão, de Apocalipse 7, de 9 a 17. E existe aqueles que vão perseverar até o fim e vão entrar dentro do milênio ainda vivos, sem passar pela morte física, que é o assunto dos últimos versículos de Daniel 12, que nós vamos ver daqui a um ano. Quando até chegar lá nos últimos versículos de Daniel 12, que ele fala, bem-aventurado aquele que persevera até 75 dias, depois do término da tribulação. Isso é um outro assunto, nós vamos entrar nele, lá quando a gente vem em Daniel 12. Então, aqui, em Apocalipse 14, de 1 a 5, nós estamos vendo os 144 mil intactos, após o término da tribulação. Porque quando você concatena, né, quando você combina, quando você compara, e as escrituras falam porque elas, para serem entendidas, você tem que comparar coisas espirituais com coisas espirituais, uma passagem com a outra, todo mundo sabe isso. Então a gente sabe, através de Mateus 24, 29, fala assim, ó, logo em seguida à tribulação daqueles dias, ou seja, quando a tribulação terminar, quando terminarem os 1260 dias, os 42 meses, o tempo, 2 tempos e metade de um tempo, os 3 anos e meio da segunda metade da tribulação, logo em seguida a esse período, né, logo, Mateus 24, 29, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Por isso que lá em Zacarias 14 fala que não vai ser um dia, vai ser um dia singular. Lembra, pastor Jardim falando isso na semana passada?
vai ser um dia singular, vai ser um dia que vai ser nem de dia nem de noite. Isso fala a Elaine já está querendo qualquer passar, que você matou a aula semana passada, mas eu vou te dar esse boi. Isso está lá em Zacarias 14:10, se não me engano. 14:7, ó. Acontecerá naquele dia, ó, 14:6, ó, que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, um dia no hebraico, um dia como diferente de todos. Nunca existiu dia assim, nunca vai existir. Isso aqui é exatamente aquele dia, olha lá, não? Jesus chega, nós acompanhando, ele põe os pés dele no Monte das Oliveiras, ele racha no meio. Esse aqui é o exato momento em que Jesus Cristo aterriza, que ele chega à terra, no final da tribulação, recebendo a resistência da besta e dos seus reis, dos seus exércitos. Coisa essa que nós vamos ver em Apocalipse 19. Eu estou só antecipando. Mas será um dia singular, Zacarias 14:7. Conhecido do Senhor, não será nem de dia, não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia sucederá, aí vai, o Senhor será rei sobre toda a terra, capítulo 9. A terra vai se tornar como uma grande planície. Nós vamos ver isso tudo em Apocalipse 19. Ou seja, nesse dia, nesse momento em que Jesus Cristo está chegando à terra, no final da tribulação, assim que a tribulação acaba, porque a besta, porque Satanás, lhe é dado permissão para mandar por 1260 dias, 42 meses. Mas assim que esse período termina, que o último segundo do último minuto do último dos 1260 dias se completam, aí Jesus Cristo surge no céu, e todo olho verá. E Apocalipse 19, e os seis da terra reunidos pela trindade satânica para pelejar contra Jesus Cristo, para impedir que ele chegue aqui na terra e reine. É tudo que Satanás não quer. Em Zacarias? É porque eu já fechei de lá. Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Zacarias 14:4, segundo pastor, diz o seguinte: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, que é o que nós vamos ver aqui, que é Sião. Naquele dia. Sim, claro. Então, Mateus 24:29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Sim. Que concatena com todos aqueles versículos que nós citamos aqui na semana passada, com relação a Sião. O irmão se lembra? Não sei se o irmão anotou aí, que é Isaías 1:21. Ah, não, esse aqui é outra coisa. Que é Isaías, Salmo 33:3. Não, esse aqui é do Novo Cântico. O irmão anotou aí semana passada aquele versículo que nós concatenamos aqui. É Salmo 48:1. Isaías 24:23. Joel 2:32. Zacarias 14, de 4 a 10. Romanos 11:26. E Mateus 24:29 a 31, que nós estamos olhando aqui agora, e daqui a pouquinho nós vamos pular lá para o 25, de 31 a 46. Por quê? A coisa está preta na tribulação. E Deus quer mostrar para o crente da tribulação que ele está sabendo o que está acontecendo, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Que não tem nada escondido que ele não perceba, seja o mal, seja o bem, conforme o irmão leu lá de Eclesiastes 12. Tudo vai ser manifesto, seja obras boas ou obras más. E Deus vai responder aqui, ó, o que vai ser dos santos? Apocalipse 14 responde: eles vão herdar a vitória. E o que vai ser do mal? O que vai ser da besta, do falso profeta? Eles vão ser julgados por tudo aquilo que eles estão fazendo. E nós vimos na semana passada que Sião, porque o Cordeiro está em pé sobre o monte Sião, uma atitude de vitória, e ele venceu porque ele é o Cordeiro, porque ele tetelestou um sacrifício, e com ele os 144 mil. Os 144 mil, na realidade, é uma síntese de todos os salvos. Eles estão simbolizando aqui todos os salvos da tribulação. E ele se reúne
com esse povo no Monte Sião, que conforme nós vimos, de acordo com o Salmo 48:1, Isaías 24:30, que nós não vamos rever, que nós já lemos na semana passada, com Joel 2:32, Zacarias 14:4-10 e Romanos 11:26, virá Sião o libertador. Sião, se Babilônia é um símbolo, é um ícone que reúne só coisa ruim, prostituição, impureza, juízo, desgraças, idolatria e coisa e tal, Sião é um símbolo, é um lugar de conforto, de segurança, de bênção, de glória. Viu, Elaine? Lê esses versículos aí, você vai ver. Sempre que fala Sião, está falando do Dodói. A palavra fala em Salmo 97, eu acabei até de ler sem querer aqui, que de todos os montes de Israel, de Sião é aquele que eu mais gosto. É o lugar do meu coração, é o meu xodó. Eu não tiro meu oi de lá de tanto que eu gosto, Deus fala. Eu amo Sião. Sião é um lugar de conforto, de segurança, de bênção, de glória. É o ponto de encontro, é a praça 7 de Jesus. Quando a gente marca encontro, a gente não marca na praça 7. Deus tem um encontro marcado com Israel no final da tribulação em Sião. É o ponto de encontro. Então, é lá que eu vou encontrar com vocês. Virá de Sião o libertador. É lá que eu encontro. É só ler esses versículos que foram citados. É interessante você citou aí que os pés do cordeiro, o cordeiro estará de pé, ou em pé, lá no Monte das Oliveiras, e com ele os 144 mil judeus. E é interessante que 144 mil judeus, durante os 7 anos de tribulação, o Satanás vai guerrear com eles de todo jeito para matá-los. Inclusive, muitos crentes da tribulacional serão decapitados, serão mortos. Né? Milhões. Mas os 144 mil receberam um selo e ninguém pode tocá-lo. Então, eles foram levantados no início da tribulação e estarão lá no final, como você bem falou aí, os 144 mil, né? Sem faltar um sequer. Então, os 144 mil judeus estarão lá no final da tribulação. Eles são preservados sobrenaturalmente. E são de 12 mil de cada tribo de Israel. Eles são judeus. É o Salmo 87. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Deus ama Sião, ama esse monte. É o ponto de encontro de Deus com o judeu, do Messias com os seus. Por isso, num recado de carinho, de conforto, de aguenta a mão, porque no final vai dar tudo certo, no final seremos vitoriosos, é que Deus está dando essa profecia de Apocalipse 14. Pode acontecer o que acontecer, o diabo pode fazer o que ele quiser aí na tribulação, mas no final das contas nós estaremos em pé, vitoriosos e confortados no Monte de Sião. Sim. Hoje eu perdoo de você não vir aqui no microfone. Está falando dos judeus tribulacionais, exatamente. De Mateus 24. Sim, sim. Herdar o reino milenar. Entrar nele. Exatamente. Será salvo, exatamente. E isso nós vamos, quando nós estiver em Daniel 12, nós vamos conjugar isso. Com Mateus 24, com Apocalipse 19 e 20, quando eles herdam o reino. Mas olha lá em Mateus 24, 29, diz o seguinte, ó, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurece, a lua não dá a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aí gera aquele dia singular lá de Zacarias 14:7. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é o próprio Filho do Homem. Quando você estuda isso, tem até um nome essa figura de linguagem, mas que tem gente, não vou nem entrar nessa questão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é o próprio Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Vai lamentar, né? Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Olha o versículo 31, que é o que eu quero destacar. E ele enviará
os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Assim voltarão os resgatados do Senhor. Isso tem a ver, esse salmo, esse Isaías aí tem a ver exatamente com esse momento. É aqui que ele está reunindo todos os salvos, escondidos, perseguidos pelo diabo, esparramados no planeta inteiro, inclusive os 144 mil. Ele está enviando os anjos para buscar os crentes onde quer que eles estejam, no Brasil, em Angola, na África do Sul, na Nova Zelândia, na Lapônia, né, em todos os lugares do planeta, e levando lá para Sião. Lapônia fica lá no extremo polo norte, lá é a terra do Papai Noel. Né, buscando os crentes onde quer que eles estejam escondidos, e levando lá para Sião. Ele está enviando os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais se unirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Todos os vivos. Todos os crentes vivos, evidentemente. Bem. O anjo está buscando. Pode ser que o anjo vá de asa delta, pode ser que ele vá... Eu não sei. Né, Carlos Augusto? O detalhe não é dado, né? Não é dado aqui. O que fala é que o anjo vai buscar. E a gente sabe que anjo voa. Aí subentendo-se, né? Ele não vai esperar o anjo pegar barco, atravessar o oceano. Tudo indica que vai ser voando, mas já não pode afirmar. Mas que o anjo vai buscar o crente onde é que ele estiver, na Lapônia, na Terra do Fogo, lá no extremo sul da América do Sul, lá escondido na China, na Zâmbia, no Brasil, em Montes Claros, onde tiver. Ele vai buscar e vai reunir lá nesse ponto de encontro, Sião, lá em Sião. Aí a gente pula, porque Mateus 24 também tem seus parênteses, né? Aí você pula o parênteses de Mateus 24, que vai do 24:32 até o 25:30, aí a narrativa continua. A continuação cronológica da narrativa de Mateus 24:31 é Mateus 25:31. Então, lá de Mateus 24:31, você pula lá para Mateus 25:31, ele reuniu com clangor de trombeta, enviado pelos seus anjos, todos escolhidos, de uma outra extremidade da terra. Aí, 25:31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Lembra que nós falamos dos tronos, Isaac? Lá em Mateus, em Apocalipse 5, nesse momento ele está no trono de misericórdia. Na tribulação ele vai estar no trono de juízo. Aqui agora ele está no trono de glória. É um outro trono. E lá no final do milênio, no trono branco, que é um trono de juízo final. Todas as nações serão reunidas em sua presença. O terrível é isso, é uma pessoa atravessar a tribulação inteirinha, conseguir sobreviver a isso e ter feito a opção para Satanás. Está lá na presença de Deus no final da tribulação, em vez de ter perseverado na fé, está lá tatuado. Está lá com a marca da besta na testa e na mão. Daí a necessidade dessa separação aqui, ó. Oi. Sim. Não. Aqui está sendo reunidos todos os sobreviventes da tribulação, inclusive os seus escolhidos. Inclusive os seus escolhidos. Quando a gente chegar lá em Apocalipse 16 e conjugar ele com o 19, nós vamos ver que na realidade os perdidos eles não precisam ser reunidos por Cristo, porque eles já vão ter sido convocados por Satanás, pela trindade satânica. Eles já estão lá. Sim. Sim. Ele busca os escolhidos porque eles estão sob perseguição, escondidos nos 4 extremidades da terra. Os perdidos já vão estar lá. Porque nós estamos em Apocalipse 14. Quando a gente chegar lá no 16, ó, você chega aqui no 16:13, ó, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso.
E eles se ajuntam no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aí você conjuga isso lá com Apocalipse 19, que diz o seguinte: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra os seus exércitos. São os que vão lamentar. Ou seja, todos aqueles que são de Satanás, que estão marcados por ele, vão ser arregimentados. Vai ser o esforço máximo final de Satanás para impedir o cumprimento das profecias dos Salmos, de Isaías, de Zacarias 14, de 4 a 10, de Mateus, de Romanos 11. Todos aqueles que são Satanás já vão estar sendo arregimentados e compondo seus exércitos no esforço máximo conjugado final para impedir que Jesus Cristo desça aqui na terra e cumpra as suas promessas, inclusive de Apocalipse 14. Vão ser arrastados. Exatamente. É que nós estamos lendo agora aqui, ó. Vamos voltar aqui, Mateus 25, 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Para as ovelhas é dito, ó, entra, sem entrar nos detalhes aqui, né? Entra no reino do meu Pai, que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. E para os cabritos ele vai falar, olha, vocês vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, no milênio não entra nenhum perdido. O milênio é inaugurado somente por pessoas que creram no Messias, que creram em Jesus Cristo. O milênio é inaugurado, vai ser uma das poucas épocas na Terra em que a Terra vai ser 100% habitada por crente. Pelo menos no começo. Porque nós sabemos, quando nós estivermos estudando o milênio, acho que é o nosso próximo estudo, né? Que à medida que o milênio avança, vão nascendo pessoas. E as condições são muito propícias para que o homem cresça muito em número. Isso acontece. Isso em sociologia, em antropologia, quando você estuda, sempre que a população mundial sofre uma queda muito grande, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que morreram 50 milhões de homens. Foram 50 milhões de famílias sem os seus líderes. Na década seguinte, nos anos imediatamente seguintes ao final da Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma coisa chamada de Baby Boom. Já leu sobre o Baby Boom? Pesquisa aí. Baby Boom começou a nascer neném de tudo quanto é jeito. O ser humano ficou igual coelho. Nasceu neném assim, deu um boom. Um boom de nascimento de crianças. Em especial de homens, porque era o que estava faltando. Existe uma forma que Deus programa o ser humano para as coisas acontecerem assim. No final da tribulação, a palavra fala que os homens vão ser mais escassos do que o ouro de Ofir. Já leu essa passagem? Ou seja, vai morrer bilhões de pessoas. Vão morrer bilhões de pessoas na tribulação. Então vai ter necessidade, isso é uma providência de Deus, para que no início do milênio, e à medida que o milênio avança, esse baby boom aconteça. Vai nascer muita gente. E à medida que o milênio avança, vai nascendo pessoas que, como acontece hoje em dia, vão nascer netos de Deus, bisnetos de Deus. Porque tem gente que crê que só porque é filho de pastor já nasceu automaticamente salvo, mas não é assim. A salvação é algo individual, é uma opção pessoal. Mas tem gente que é neto de Deus. Ah, não, meu pai é crente, então não vou nem preocupar não, que eu já estou salvo. O judeu cai nesse engano. Meu pai Abraão creu em Deus e isso me foi imputar para a justiça, então nasci judeu, automaticamente eu estou salvo. Mas não é assim que funciona. Tanto é que Satanás, ao invés de ser imediatamente jogado no lago com fogo e enxofre, no final da tribulação, antes que se inaugure o milênio, ele é preso no Tártaro. Porque Deus tem uma tarefa final para ele lá no final do milênio, que é arregimentar esses tataranetos de Deus,
que vão ter lá no milênio. E ele vai reunir muita gente incrédula dentro do milênio. Pessoas que vão nascer dentro do milênio. Boa, né? Condições maravilhosas. Exatamente. Que dentro do estudo dispensacional demonstra-se que sob toda e qualquer circunstância o homem fracassa. Ele fracassou sob a inocência, ele fracassou sob o governo da consciência, ele fracassou sob o governo humano, ele fracassa sob a promessa, ele fracassa sob a lei, ele fracassa sob esse período maravilhoso que nós estamos vivendo, que é a dispensação do Espírito, da Igreja ou da graça, e vai fracassar nas condições maravilhosérrimas do milênio. Tudo isso que as pessoas vão para a rua e reclamar, queremos justiça, justiça social, queremos saúde, queremos paz, vai ter tudo isso no milênio. E mesmo assim vai ter gente satisfeita. Mas nós ainda estamos aqui no meio da tribulação. Então, nós vimos na semana passada, dentro desse refresco textual de Apocalipse 14, que o crente da tribulação, eu sei que o bicho está pegando, mas no final vai ter vitória. Nós vamos estar reunidos lá no lugar de conforto, amor e glória, que é Sião, em atitude de vitória, em pé, no nosso ponto de encontro, ó minha amada. E o João ouve do céu uma voz que parece trovão em muitas águas, mas também que parece de harpas, quando tangidas pelo arpista. O que é que essa linguagem simbólica de Apocalipse está querendo dizer? Olha, eu garanto, eu que tenho toda a autoridade e poder, voz de muitas águas de trovão, te garanto que vai haver conforto. Te garanto que no final vai dar tudo certo. Eu que tenho toda a autoridade e poder, te garanto que vai haver amor, conforto e proteção, que é o que harpa e arpista quer dizer simbolicamente nas Escrituras. Ou seja, esses homens estão perseguidos e amaldiçoados, agora eles estão aqui na presença do Cordeiro, participando da sua vitória. Por isso, no versículo 3, que eles entoam um novo cântico diante do trono de Deus, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. 14:3. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000. As Escrituras, elas têm várias referências a um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Essa é até do Ivan. Cantai, eu já lembro dele fazendo esse solo lá, ele cantando. É solo que fala quando alguém canta uma música especial. Cantai ao Senhor um cântico. Ele cantou no seu casamento, né? Cantai, não essa, mas cantou. Ele faz maravilha. Então, isso é citado no Salmo 33:3. E me pôs nos lábios uma nova canção, o Salmo 40:3, tem também no Salmo 96:1, tem no Salmo 144:9, tem no Salmo 149:1, tem no Isaías 42:10, ou seja, novo cântico sempre é citado na Bíblia. Aí eu te pergunto, o que é um cântico novo? Um cântico novo é algo inédito, Elaine? É algo que nunca foi cantado antes? É a música inédita? É isso? A priori, aparentemente, à primeira vista, é isso que dá a entender. O Isaac hoje, dia 17 de outubro de 2012, ele chega em casa, ele está inspirado, ele viveu uma grande experiência com Deus, ele vai lá, pega a caneta bique azul dele, ponta grossa, arranca a folha do papel, tira as remalinas, né, e escreve. Um cântico totalmente inédito. Nunca foi cantado. Nenhuma corda vocal e nunca jamais na história humana vibrou aquela melodia. Isso é uma música inédita, é uma música nova. A música que nunca foi cantada é brand new, freshinha, novinha ali, fresquinha. É isso que dá a entender, mas não é isso que o grego quer dizer. A palavra que é traduzida aqui por novo, a palavra é kainos. Viu, Elaine? K-A-I-N-O-S. Kainos. K-A-I-N-O-S. Kainos.
que melhor seria traduzido resposta. Resposta. O significado de o que foi traduzido novo aqui, na realidade tem um sentido de resposta. E entoavam um cântico resposta, seria a melhor tradução. Então o que é um cântico novo? O cântico novo não é necessariamente uma canção nova em termos de tempo. Sim, nós vamos entrar. Ou seja, não é uma canção nova no sentido de nunca foi cantada antes, inédita. Ela é nova no sentido que ela é uma canção até que pode já ser conhecida, mas ela está sendo cantada com um novo frescor, com um novo entendimento, fruto de uma experiência particular. Porque uma nova canção é isso que quer dizer nova canção na Bíblia. Quando você for lá em Salmo 33, 3, no 43, no 96, 1, no 144, 9, no 149, 1, no Isaías 42, 10, aqui em Apocalipse 14, 3, ou qualquer outro lugar das Escrituras onde se fala de cântico novo, entenda que é uma nova canção no sentido de que ela é uma consequência de uma compreensão mais profunda e clara da pessoa e das obras de Deus. O cântico novo é uma consequência de uma compreensão mais profunda, mais clara, mais iluminada da pessoa e das obras de Deus. Ela resulta de um impulso de gratidão e alegria na alma. Tá dando para entender? Todo mundo já passou por isso. Nós que somos espirituais, que vivemos a vida do Espírito, espiritual não é no sentido de eu sou o melhor, no sentido que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e a gente tem problemas, e a gente passa apertos, e a gente recebe vitórias, e a gente vive com Deus. Acho que todo mundo sabe disso. Quem nunca num culto já cantou um hino manjadão da Elaine aqui, que canta todo domingo, mas naquele domingo, esse hino está me falando, é o que eu estou passando, é o que eu estou vivendo. Eu já vi você aqui lacrimejando, cantando um cântico novo nesse sentido. Você está passando, o que você está vivendo, aquela música que você já até conhece, e já cantou várias vezes assim, lá, 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 lá. Agora você está cantando assim, puxa, Espírito Santo, obrigado, você está me refrescando, você está me enchendo a alma. É um rema musical. É boa. É uma coisa assim, puxa, o que eu estou passando, o que eu tenho orado, a resposta que eu estou buscando de Deus, está tudo nessa música. Uma música que eu canto todo domingo. Mas hoje o Espírito Santo está renovando, ela está sendo cainos para você. Ela está sendo flash, ela está sendo nova, é um cântico novo. Parece até que eu nunca cantei antes. É algo que está tendo significado para você. É algo que você está cantando agora, porque você agora está compreendendo melhor, por causa daquilo que você passou ou está passando, o que é viver com Deus. Quem é a pessoa de Deus, como é que Deus trabalha. Ou seja, aquele cântico, naquele momento, ele inunda o seu coração e tem maior significado, porque pelo que eu estou passando, agora eu entendo essa letra. Mas você sempre cantou, o Senhor faz maravilha e livra. Puxa, mas o que Deus me deu livramento essa semana, me livra, é prático, é na prática, irmão. Entendeu? Como diz o nosso irmão amado. Né? Ou seja, é algo que não é necessariamente novo no tempo, mas é uma experiência no espírito. É algo aparentemente inédito, porque quando a gente adora o Senhor no Espírito, após viver ou vivendo uma situação conduzida pelo Espírito, qualquer canção pode se tornar um cântico novo. Aquela música, já viu um cântico novo assim, aquela que é o clássico evangélico, né? Como é que agora deu até um branco aqui, aquela do Jesus lá, o mais clássico dos clássicos. Vencendo, vem Jesus. Pode ser uma música, tem 200 anos. Pode ser um cântico novo. O clarim que chama os crentes à batalha. Opa, isso nunca tinha percebido a coisa desse ângulo. E o 140, agora é fácil até entender o versículo, né?
Por que os 144 mil em pé, em vitória, no ponto de encontro amoroso de Jesus com seus em Sião, entoam esse novo cântico? E por que ninguém pode aprender o cântico novo? Porque a palavra aprender aqui no grego é mankano. M-A-N-K-A-N-O, que significa aprender através de uma experiência prática. Aprender através de uma experiência prática. Não é porque eles são egoístas, não. Não é porque Deus trata com acepção as pessoas. É porque ninguém jamais, em época nenhuma da história, vai viver essa situação única e irrepetível que os 144 mil vai viver. Você já foi perseguido pessoalmente por Satanás na época de tribulação, qual nunca houve e jamais haverá? Você já? Pessoalmente, Satanás em pessoa te perseguindo. Ele não é um demônio, não é um enviado, é ele em pessoa, pessoalmente, encarnando o anticristo. Uma época de tribulação qual nunca houve e nunca haverá. Ninguém no Velho Testamento, nem na época da igreja, nem hoje, nem amanhã, nem antes do arrebatamento, ninguém nunca passou por isso e nem vai passar. Só os crentes dessa situação, que é a tribulação, desse período, e os 144 mil vão atravessar do princípio ao fim. Eles vão conseguir sobreviver a tudo isso. Por isso é que esse cântico, que na realidade é entoado no céu, e que eles respondem e aprendem, é único. Ninguém pode aprender, porque só eles passaram pelo aquilo que eles passaram. Por isso que só eles são capazes de aprender, mancando, de aprender através de uma experiência prática, única, irrepetível. Um outro exemplo de cântico novo, por exemplo, está lá em Êxodo 15, de 1 a 21. É todo dia que Deus seca o mar vermelho e um bando de 6 milhões de pessoas atravessa a pé e um faraó com seus carros e cavalos morre afogado? É todo dia? Aconteceu esse em 2010? Aconteceu em 1940? Aconteceu no ano 100? Aconteceu na época de... Não, aconteceu uma vez na história, uma vez. Lá no ano 1445 a.C., uma vez na história. Nunca aconteceu antes, não vai repetir não, é único, é inédito, é irrepetível. E assim que eles acabam de atravessar o Mar Vermelho, a pé seco, sem molhar o pé, e que eles olham para trás e vê o faraó e os seus cavaleiros, os seus carros, seus cavalos morrendo afogados, o que é que Moisés faz? Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros, o Senhor é minha bênção. Moisés deve ter cantado assim, uhul! Porque teve uma situação agorinha mesmo aqui no capítulo 14, né? Que ele está lá, diante do mar, do lado direito, inimigo. Do lado esquerdo, inimigo. Atrás, inimigo. Na frente, o mar. Aí ele pergunta, Deus, o que eu faço? Anda? Eu não sei se eu reparou, mas tem um mar aqui, viu? Não sei se eu notou, não, mas tem um mar aqui na frente. Eu não estou te perguntando, estou mandando você andar. Aí eu falei, então mandou, vou andar. Opa, abriu. Viu a situação que o Daniel tava, o Moisés estava agorinha mesmo? Uma situação terrível. O povo cobrando, e agora, Moisés? Você trouxe a gente aqui para morrer, né? Nossa, que aperreio que eu estou nele. E Deus deu a resposta. E assim que eles ficam livres disso, ele canta o cântico aqui do Êxodo 15. Que a Miriam depois faz até uma antífona, né? Uma antífone, é um contracanto, né? É antifonê, ela faz uma antífona aqui de 2 versículos, um versículo, né? Cantar ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar e o cavalo e o seu cavaleiro. Ou seja, é uma situação única, é uma situação irrepetível historicamente, uma travessia de Mar Vermelho. Atravessar uma tribulação é uma situação irrepetível, é única. Por isso que os 144 mil entoam esse cântico resposta ao livramento que Deus deu, porque para eles foi mancando, foi prático, foi algo extraordinário. Quando nós escapamos da mão do diabo, ele nos perseguiu 7 anos e nós conseguimos escapar, graças a Deus, literalmente, né?
Isso aí é o que você pode dizer, graças a Deus, literalmente. E a palavra fala, nos 2 últimos versículos aqui do capítulo do nosso estudo de hoje, que é Apocalipse 14, 4 e 5, são estes os que não se macularam com mulheres porque são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Essa observação de que eles são virgens, são castos, ela tem uma dupla conotação. Uma dupla conotação. 2. Ela realmente fala de abstinência sexual. Eles não vão casar. E 2, fala também de castidade espiritual, de devoção a Cristo. Quando a gente lê lá em 1 Coríntios 7, 26, abre lá em 1 Coríntios 7, 26, o apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo é uma pessoa que vivia integralmente o ministério. 1 Coríntios 7, 26. O apóstolo Paulo sofria muita perseguição do diabo, satânica, demoníaca, assim como esses 144 mil. E ele era extremamente prioritário como alvo de destruição para Satanás, porque ele era um homem extremamente operacional. Ele escrevia Bíblia, ele fundava a igreja, ele dava manutenção na igreja, ele discipulava, era um homem completo. O Ivan é fã dele, que eu sei, do apóstolo Paulo. E eu também sou. Quem nunca ficou assim? Quem já leu o livro de Atos, você fica nas nuvens o que Deus faz com Paulo. É um herói gigantesco da fé. Paulo é um mega exemplo. Quem nunca arrepiou, chorou, se envolveu na leitura de Atos, acho que nem tem o Espírito Santo, não é possível. Porque é bom demais o que esse moço passou. Então, por causa dessa prioridade que o reino de Deus tinha na vida dele, por causa dessa intensidade com a qual ele vivia o evangelho, o tanto que ele era envolvido com o evangelho, ele fala o seguinte, em 7,26, que é um capítulo complexo, profundo, que fala a respeito desses assuntos, nós só vamos destacar esse aqui. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ele estava sob perseguição, ser bom para o homem permanecer assim como está. Ou seja, é um capítulo que, dentre outras coisas, fala do celibato. Você sabe o que é o celibato? Celibato é aquela pessoa que voluntariamente escolhe ser solteira. A pessoa que é casada, ela está envolvida com muitas coisas. O homem tem que cuidar da mulher porque ela é o vaso mais frágil. A mulher tem que cuidar do marido porque ele é um incompetente incompleto. É a palavra que fala. Tem que fazer a comidinha do marido, tem que passar a gravata do marido, tem que engraxar o sapato do marido. A Elaine que eu tem que fazer um monte de coisa. Um tem que cuidar do outro. E uma pessoa que vivia como Paulo vivia, pelo evangelho, do evangelho, ele não tinha tempo para essa coisa. Ele fez como opção ser celibatário. Eu vou ficar sem mulher. Eu me dedico mais às coisas de Deus. Não é errado nem uma coisa nem outra. Não é errado ser casado e não é errado ser solteiro. É uma questão de opção. Porque Jesus também defendeu o celibato. Jesus era celibatário. Ele era tão envolvido com o reino de Deus que ele optou por morrer solteiro. E ele morreu solteiro. Apesar que existem teorias satânicas aí da Maria Madalena, aquela porcariada toda, mas que é tudo mentira. Tem gente que diz até que Jesus teve filho, mas não teve. Ele era celibatário. E tem uma passagem em Mateus, agora eu não me lembro, Mateus 18, Mateus 25, onde ele fala em que tem 3 tipos de eunuco. Aquele que é feito eunuco, aquele que é obrigado a ser, aquele que já nasce eunuco, aquele que é feito à força eunuco e aquele que a si mesmo se faz eunuco. E ele fala assim, olha, isso aí não é para qualquer um não, isso é só para quem Deus concede. Se Deus te chama para esse tipo de situação, Ele vai dar a provisão para você viver esse tipo de situação. Uma situação de vida de solteiro, de maior dedicação ao Evangelho. Essa é a situação dos 144 mil. Porque se a situação do Paulo já era uma situação angustiosa, uma situação de perseguição,
até anotei isso aqui, para um grupo que tem como missão. Né? A observação aqui, essa de não se macularam com mulheres, porque são castos, são voluntariamente celibatários, essa observação aponta para a abstinência necessária do casamento na crítica situação tribulacional, quando uma vida conjugal normal será praticamente impossível. Principalmente para um grupo que tem como missão pregar o evangelho do reino por todo mundo para testemunho das nações. Mateus 24:14. São homens que a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. É Mateus 19:12. A citação de Jesus da defesa do celibatário voluntário. Mas, ou seja, se a situação nos dias de Paulo já era angustiosa, já era crítica, e era sugerível o celibato, imagina na situação tribulacional. É muito pior ainda, muito mais intensa, muito mais angustiosa. Mas, conforme eu falei, além desse aspecto físico, de abstinência sexual física, voluntária, desse celibato voluntário, existe também um aspecto espiritual. Porque essa condição celibatária de pureza e de virgindade espelha a pureza espiritual dos 144 mil. Que não se contaminam pelo amor do mundo ou o compromisso com o mal, que vai estar imperando nessa época. Eles se mantêm puros numa situação mundial moralmente impura. O seu caráter de virgindade física espelha o seu caráter de pureza espiritual. Tiago 4,4 fala que amar o mundo é uma infidelidade a Deus. É visto como adultério espiritual. Isso é uma doutrina que vai em todas as escrituras. O amor ao mundo, espiritualmente, é um adultério. Tiago 4,4. A infidelidade idolátrica de Israel, que é a esposa de Deus, era vista como prostituição e adultério espiritual. Isaías 1:21, Jeremias 2:20, Jeremias 3:20, Oséias 9:1, Êxodo 34:15, Deuteronômio 31:16, para citar alguns, que tem muitos. Os irmãos têm noção dessa doutrina, né? Que a idolatria, a infidelidade a Deus é um adultério espiritual, é uma prostituição espiritual. Então eles são puros no sentido de que eles mantêm uma aliança incondicional com Deus, uma fidelidade a Deus, mesmo numa época que, na primeira parte da tribulação, tem uma grande igreja apóstata mundial, que nós vamos estudar sobre ela em Apocalipse 17, que é a Grande Babilônia. Super contaminante, super contagiosa. E na segunda metade da tribulação, nós temos a adoração universal, idólatra, abominável e apóstata da besta. Não é verdade? Na primeira metade da tribulação tem a Grande Babilônia, extremamente contagiosa, idolatricamente falando. E na segunda metade, a adoração universal, idólatra, abominável e apóstata da besta. Mas os 144 mil não se contaminam nem com uma, nem com outra. Então, assim como eles são voluntariamente celibatários, fisicamente virgens, isso espelha a sua condição espiritual de não contaminação com essa situação religiosa e espiritual, que vai ser predominante na tribulação. E o interessante é que eles são chamados de virgens, o texto original é virgem, que na minha aqui está traduzido por Castro, porque essa condição de pureza espiritual, pelo fato de se relacionar com Deus através de Jesus Cristo, te concede essa condição de virgindade. Por isso que mesmo que Israel foi uma nação que praticou a idolatria no Velho Testamento, ela ainda assim, em 2 Reis 19:21, em Isaías 37:22, em Lamentações 2:13, em Jeremias 18:13, em Jeremias 31:4-21 e em Amós 5:10, ela é chamada de a Virgem Filha de Sião, porque a aliança de Deus é incondicional. Amós 5:2 é um pacto incondicional. Lembra que Deus passou por entre as metades com Abraão, partiu sozinho?
ele fez o Abraão dormir, aquele é um pacto incondicional de sangue. Eu faço tudo e Israel não faz nada. Então, mesmo que ela tenha sido prostituta e adúltera, ainda assim ela é chamada de virgem filha de Sião. E também por causa da relação pelo sangue de Jesus Cristo, que a tudo purifica, a igreja também é chamada de virgem. Em 2 Coríntios 11, 2, e em Efésios 5, de 25 a 27. E é por isso que o remanescente judaico tribulacional, aqui representado pelos 144 mil, são chamados de virgens. Aqui em Apocalipse 14 e em Mateus 25, de 1 a 13, que não tem nada a ver com a igreja, que é a parábola das 10 virgens. Sejam elas nécias ou sábias, elas são israelitas e são virgens. Mas se ela é sábia e mantém o óleo, a comunhão com Deus, segue o Cordeiro por onde quer que ele vá, como disse aqui no texto, ou persevera até o fim, ela é uma virgem sábia. Mateus 25, de 1 a 13 e Apocalipse 14, 4. Está vendo como é claro as escrituras quando você combina um texto com o outro? Aí você vai falar, não, que é igreja? Igreja, irmão, tem que manter o óleo, senão perde a salvação. Não tem nada a ver. Podemos orar? Passamos até um pouquinho ali. Que precisamos concluir nesse primeiro trecho, que na semana que vem nós vamos responder a outra pergunta que fica no ar em Apocalipse 13. E o mal? Como é que fica o mal? O crente, beleza, ele está seguro. Está passando aperreio, está sendo perseguido, está sendo morto, está sendo tratado como criminoso, mas ele está garantido. Tem voz de trovão ao som de harpa, tem cordeiro em pé, tem ponto de encontro em Sião. A virgindade se mantém. Mas e o mal? Semana que vem. Podemos orar? Paizinho